Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre o aprazamento da prescrição médica, que também é uma dúvida que muitos me perguntam, para falar sobre o que é, para que serve. O que é o aprazamento, da prescrição médica? A palavra aprazamento vem da palavra prazo, que nada mais é que marcar um prazo para uma medicação para ser administrada, tá? Em tal horário. É bastante comum, tá? Em âmbito hospitalar, nós recebemos prescrições médicas, o médico prescreve tal medicação e a frequência daquela medicação, cabendo-se a equipe de enfermagem, ou enfermeiro, ou técnico de enfermagem, colocar o horário mais ou menos pré-determinado do fármaco para ser administrado. Tem assim umas controvérsias, em questão de quem que faz o aprazamento, quem pode aprazar. Eu pesquisei no Corém em si, no COFEM. Tem alguns pareceres e respostas técnicas que tem uma controvérsia de uma a outra. Tem um parecer que é o Corém SP 036/2013 que diz, tá, que o aprazamento seria assim, ter o conhecimento científico em questões de interações medicamentosas, assim, num procedimento um pouquinho mais complicado, mais amplo, sendo privativo ao enfermeiro de fazer esse aprazamento. Mas também tem uma resposta técnica do Corém de Santa Catarina, que é o Corém, a resposta técnica 063-CT 2017, que diz ao contrário, tá? Que já fala que nada mais que pode ser uma competência da equipe de enfermagem, sendo que o enfermeiro precisa fazer um treinamento adequado a esta equipe de enfermagem, tá? Para ter o conhecimento da segurança das interações medicamentosas, podendo ser que a sua equipe de enfermagem, cabendo seus técnicos de enfermagem, pode fazer esse tipo de aprazamento. Então, assim, vai ser muito dependente do protocolo da instituição onde você vai trabalhar, onde você trabalha. Consulte o protocolo, pergunte para o enfermeiro da sua instituição, vendo se ele, no caso do hospital, da instituição, faz o aprazamento ou enfermeiro ou técnico de enfermagem. No meu caso, eu já trabalhei em instituições que nós mesmos, técnicos, já aprazamos a prescrição médica, tá? E tem outras instituições que também só o enfermeiro que faz essa parte. Nós damos a prescrição ao enfermeiro e ele que vai calcular mais ou menos os prazos das medicações. Uma outra dúvida também, eu vou aprazar num tal horário, precisa sempre ser aquele horário? Geralmente, dependendo do fármaco, tá? Tem que ver muito também na parte da bula do fármaco, quais são os horários mais ou menos que tem que fazer uma administração de uma medicação. Geralmente, os hospitais sempre aprazam num horário padrão, tá? No caso de manhã cedinho, 6 horas da manhã, antes do almoço, 10 horas da manhã, e depois do almoço, já às 14. Então, vai depender também da instituição, como eles fazem esses horários de aprazamento. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma prescrição médica, tá? Tendo as medicações, as frequências e o horário aprazado. No caso do aprazamento, quem faz aprazamento, geralmente quando é o enfermeiro, ele vai puxar os horários, tá? E no final ele vai escrever que foi aprazado e tal data, tá? E com carimbo dele. Se for o técnico de enfermagem, mesma coisa, ele vai colocar embaixo que foi aprazado na tal data e tal horário. Eu vou mostrar para vocês uma prescrição. Aqui um exemplo, tá? Para vocês entenderem. A prescrição já tem as medicações que o médico no sistema lá no computador, ele já puxa as medicações que vão ser feitas, tá? A quantidade, mais ou menos, o que vai ser utilizado e a frequência. O que eu digo da frequência? Ele geralmente pede uma medicação a ser administrada de 8 em 8 horas, tá? Ou de 12 em 12, ou de 6 em 6, ou de 24 a 24 horas, de 2 em 2, de 4 em 4, depende do médico o que ele vai mandar fazer. No caso, no exemplo aqui, ele está pedindo um antibiótico, tá? Para ser administrado de 8 em 8 horas. No caso aqui, eu coloquei a medicação que é o Tazobactam, que é o piperacilina. Ele pede que a frequência seja de 8 em 8. Eu coloquei aqui como de 8 em 8, eu puxei os horários de 6, 14 e 22 horas. Não necessariamente precisa ser nesses horários, tá? Você tem que ver na instituição onde você trabalha, a padronização dos horários dos antibióticos feitos, tá bom? No caso, como é de 8 em 8, geralmente faz-se de manhã cedo, tá? Ou depois do almoço e à noite. No caso aqui embaixo, eu coloquei um soro fisiológico puro, o médico pediu para ser feito
de 12 em 12 horas, nós puxamos de 10 horas da manhã às 22 horas, no caso seria 2 vezes ao dia, tá? Geralmente é escolhido o horário entre 10 e 22 horas para realizar a administração de medicamentos no caso das 12 horas, tá bom? Por causa das recomendações de alguns fármacos. Mas não necessariamente precisa ser a regra seguida. Você vê com a instituição se realmente faz nesse horário ou você muda conforme o que é pedido na instituição. Embaixo eu coloquei um exemplo aqui no Antac, ranitidina, que ele pede a frequência de 6 em 6 horas ser administrada. Eu já puxei aqui os horários de 12, 18, 24 e 6 horas, que geralmente é o padrão dos hospitais. Lembrando que não é uma regra seguida, tá? Pode ser que mude. Eles pedem geralmente que seja administrada na hora do almoço, tá bom? Aí também na hora da janta, depois da janta. Já à noite, nos horários depois, mais ou menos, que o paciente já recebeu uma refeição, tá? E 6 horas da manhã em jejum. No caso aqui, eu pus embaixo um outro medicamento, que é o Noripurum. Ele pede uma frequência de 24 horas, que é uma vez ao dia. Recomendação do fármaco também tem que ver, tá? No caso aqui foi puxado 10 horas da manhã, mas não necessariamente precisa ser 10 horas da manhã. Pode ser feito às 16 horas, pode ser feito às 18 horas. Dependendo do que a instituição pede, você pode colocar conforme as regras do hospital. Aqui por último coloquei, aqui né, por último não, no antepenúltimo eu coloquei aqui um caso, uma inalação, que o médico pede, tá? Ele pede a frequência de 2 em 2 horas, que é uma medicação praticamente contínua, tá? De 2 em 2 horas você pode puxar das 8 da manhã até as 6 horas da manhã. Você pode puxar do dia que você está trabalhando. Geralmente, se for 6 da manhã, você vai puxar das 6 às 24, dependendo das 6 às 7 da manhã. Você vai ver lá o que a instituição pede para você aprazar conforme as 2 em 2 horas da medicação. E por último, o destro, tá? Também é muito pedido nas prescrições médicas. Eles geralmente pedem de 4 em 4 horas, mas não necessariamente 4 em 4 horas. Eles podem pedir de 2 em 2, dependendo se o paciente for diabético, se precisa fazer um tratamento com insulina, eles puxam os horários pré-determinados. Aqui no caso, como eu coloquei de 4 em 4 horas, eu aprazei das 10, 14, 18, no horário do dia, e de madrugada seria das 22, 2 e 6 da manhã. Lembrando que na prescrição médica também conta muito a coloração das canetas, que tem instituições que utilizam de caneta azul para os horários diurnos e à noite a caneta vermelha, tá? Ou também tem lugares que só usam caneta preta para todos os horários, ou azul, independente do horário que for. Então essa aqui é uma dúvida básica, tá? De muita gente pergunta para mim como é que faz esse aprazamento. Não é assim uma bicho de 7 cabeças, só vocês precisam perguntar antes de mais nada quem apraza na instituição onde você trabalha. Não saia aprazando antes de você consultar, porque dependendo da documentação no hospital que for feito, não é recomendado o técnico que faça. Se o técnico fizer, ele pode ser punido, tomar uma advertência. Então, antes de mais nada, consulte o enfermeiro da unidade, veja a rotina da sua instituição, se é você, o técnico de enfermagem ou o enfermeiro que apraza. Lembrando que o aprazamento é um prazo pré-estabelecido para uma medicação ser feita. Você precisa geralmente conhecer o que? As interações medicamentosas desses medicamentos em geral feitos na prescrição médica, tá? Não é todas as medicações que são aprazadas no mesmo horário. Você pode encontrar 2, 3 medicamentos sendo feitos em tal horário, nas 14 horas, por exemplo, mas você precisa entender se aquela medicação não vai interagir com outra. Então, se você vê na prescrição aprazada por alguém um horário, no mesmo horário feito, uma medicação que pode interagir com outra, você tem a liberdade de perguntar, de questionar um enfermeiro ou alguém que tenha feito aprazamento, se realmente vai fazer naquele horário, tá? Tentando sempre a conhecer as bulas das medicações, como é que faz a administração das medicações, como é que é feita a preparação. Então são os cuidados básicos que você precisa entender no aprazamento, conhecer aquelas medicações que estão sendo colocadas na prescrição médica. Essa é a regra básica. Então qualquer dúvida que vocês tiverem a mais sobre o aprazamento da prescrição, coloque nos comentários que eu vou responder para vocês. E eu fico com vocês por aqui, eu vejo vocês nos próximos vídeos e se inscrevam no nosso canal. E muito obrigada!